Hoje no ProTalks, trouxe aqui um autor de 3 livros, um amigo de longa data aí, Felipe Spina, da Distrito, né? Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui, pra gente bater esse papo. E acho que pro pessoal até te conhecer um pouquinho melhor. Conta um pouquinho primeiro, né, de quem é você, pra gente depois passar pra sua trajetória e tocar o barco nos assuntos que a gente tem pra tratar hoje. Boa, quem sou eu, né? Várias mudanças ao longo desse caminho. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui, compartilhar um pouco um conhecimento, assim, acho legal e um bom trabalho, né? Falando com empresas, falando com pessoas diferentes, acho que é importante isso para o mercado. Eu venho trabalhando desde 2003, né? Então já estou nessa indústria há 16 anos, né? Eu terminei a faculdade, eu fiz web designer, isso bem no começo, HTML, table, fazendo tabela, quem código, quem lembra disso. E eu tive várias tour of duty no meio desse caminho, eu mudei de área várias vezes, né? Então, desde criação de site a planejamento estratégico, mídia, e hoje como Head Growth do Distrito. Então, trabalhei 3 anos e meio na Resultados Digitais, trabalhei na Asus, que é uma companhia de celular, de notebook, e agências também bastante nisso. E durante essa trajetória várias coisas aconteceram, né? Mas o mais legal são os livros aí, tenho 3 livros publicados, agora o Personalização, o último, e estou bem contente aí e quero seguir nessa linha também. Legal. Mas assim, para a gente contextualizar, o que basicamente eles refletem um pouco da tua carreira, quando a gente olha para os livros que foram publicados, talvez cada momento, né, na tua carreira. Exato. Assim, e acho que talvez eles sejam os marcos para isso, né? Um falava sobre tech marketing, outro sobre Facebook. E agora a gente está falando do terceiro, que é basicamente personalização, bacana. Para conteúdo, para web. E por que o tema do livro? Cara, na verdade, assim, muita coisa chamou atenção, principalmente quando a gente fala com uma comunicação abrangente, né? Você que trabalha com marketing sabe disso, né? Todo mundo quer ter alcance, né? E quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, essa é uma grande coisa que aparece muito para as pessoas. Eu quero atingir, mas quero falar com todo mundo. Eu acredito que meu celular atinge todo mundo, eu falo com todo mundo, mas não é bem assim na prática. Não é um all fit size, né? Não tem um tamanho único para qualquer peça, né? Então você tem que atingir, principalmente dores, isso, né? Então quando uma companhia me ligou uma vez, falando assim, me oferecendo um plano de telefone, eu nem estudou o cliente, perguntando se eu queria aquilo, eu falei, cara, isso aqui não está certo. Então, cada vez mais as coisas têm a tendência a ser personalizado, né? E a Amazon já faz isso há anos, há décadas, né? Então, se você entra na Amazon hoje e o seu comportamento, ela te dá uma loja personalizada. O Netflix te dá umas séries personalizadas quando você termina séries, né? O Spotify também. Então, essas empresas de alto crescimento estão utilizando personalização. E é curioso, porque a gente fala de personalização, na verdade não é de hoje, né? Você falando de há muitas décadas. Mas o que na tua visão, pegando o contexto até de tech marketing, por exemplo, você acha que a tecnologia que permitiu dar esse grande salto quântico que a gente está tendo hoje de personalização é o grande precursor? Ou você acha que também tem mindset? Como é que... Eu acho que é uma junção disso tudo, mas aí tem um tema que entra mais profundo, que é a empatia. A empatia e conhecimento do consumidor, o comportamento dele. Então, quanto mais você relacionar, acho que a palavra mais legal é relacionar. Quanto mais você relacionar com o seu público, com as pessoas, mais você vai ter mais fácil o entendimento a personalizar. Depois, ferramentas, você vai ter várias ferramentas. No livro eu consegui colocar várias ferramentas, mas o mais legal é você ter o entendimento do processo que eu defini, que é atributos, coleta e interface. Dentro desses 3 elementos, você publicando a parte de coletar, de pegar esses atributos, como coletar e entregar isso numa interface para a pessoa, né? Eu não gosto de chamar usuário, eu gosto de chamar de pessoa, fica muito mais fácil para aquele público, dessa forma. E pensando assim, você fala assim, com tecnologia, uma coisa que eu acho que vale a pena para o pessoal que está assistindo, é conhecer um site que é façacoisasnãoescaláveis.com.br. Que interessante. Esse site, ele mostra empresas de alto crescimento, scale-ups, Airbnb, ele dá exemplo de várias empresas, de meio de pagamento, inclusive, que faziam coisas que não eram escalável. Então, eles começaram, as Apos mesmo, né? Então, ele dá o exemplo das Apos lá, que colocou uma página e não tinha o produto ainda. Ele queria a prova do mínimo produto viável, se alguém comprava aquilo. E depois
ele colocou para a rua e fez as vendas. Então, eu acho que o primeiro de tudo é fazer o que não é escalável e depois você trazer tecnologia. Então, o teu entendimento, a tua proposta é que a abordagem correta para se atingir uma escala em algum momento é começar por testes banais até, com o mínimo, né? Não envolvendo nem tecnologia muitas vezes? Como Total. É que é essa brincadeira? Total, eu acho que não se preocupar com tecnologia no começo. Primeiro você tem que validar, porque depois você investe uma grana em ferramentas e aquilo não funciona, depois aquilo você não está atingindo no momento certo. Então eu começaria validando, falando, cara, eu encontrei meu público, meu ICP, meu Ideal Customer Profile, encontrei a pessoa certa, da linguagem certa que está funcionando bem, recebendo feedback, coletando informações, e aí você começa depois a utilizar ferramentas para poder automatizar processos, entregar melhor, ou até trabalhar outros clusters, outros nichos, que você vai falar, cara, eu entendi o modelo, agora eu consigo trabalhar em outros setores, de diferentes equipes atendendo também. Legal. Então entra dentro disso até para o Account Based Marketing, o ABM, né, que eu falo um pouco do livro, que a chave do ABM é a personalização. Se você não personaliza no seu setor, se você não tem uma entrega personalizada, você estava contando aqui que entregava convites em mão, né, para as pessoas, chamando as pessoas. Isso é uma forma de personalizar. Total. Chegar na pessoa certa, que é um convite para aquela pessoa. Muito legal. E a gente está falando de personalização, né, eu acho que nosso papo vai virar muito em torno disso. Não dá para falar de personalização sem uso de dados, né? Acho que dados é o que vai fundamentar para isso. A gente tem polêmicas envolvendo dados, né? Temos LGPD, né? Sim, vindo aí na GDPR, sequência, né? Enfim, tem várias questões que vão envolver dados. Como é que você acha que as empresas ou os profissionais vão ter que lidar com esse cenário? Porque você falou de IBM, e IBM tem um processo investigativo muito forte antes, né? Tem que entender quem é um fulano, tem muitos dados públicos, dados não públicos, tem que cruzar muita coisa. O que você acha que impacta quando se fala de proteção de dados no uso para estratégias de personalização? Muitos dos dados da personalização são comportamentos, né? Ou apenas, é impossível assim você utilizar dados de terceiro de uma forma que é igual o spam de e-mail, né? Você não fazer um e-mail, cold mail, aquelas listas frias, né? Até para quem já trabalha com inbound sabe que isso não é uma prática interessante. E para personalização é a mesma coisa. Eu acho que muitos dados que a partir do comportamento dele com você. Eu acho que é criar um relacionamento com você, né? Eu conheço você, já estou trabalhando juntos e aí começa a seguir, começar a dar... Quando você entra pela primeira vez na Amazon, por exemplo, acho que é o exemplo mais claro. Você não vai ver a loja personalizada porque você não tem um histórico, né? Relacionado a isso. Mas geralmente os dados vêm por IP, né? Então você vê navegação, geolocalização, Brasil, você é do Brasil, então já tem esses dados a partir do IP da máquina e principalmente o usuário permitir essa ação, né? Então hoje eu estou cada vez entrando nos sites e tendo uma barrinha de aceite, né? De você aceitar para você... Consentir aquilo, né? Consentir aquilo que você vai ser... que estou utilizando aqueles dados e você também pode não aceitar e remover esses dados. Então, essas ferramentas hoje são importantes porque isso evita você entrar numa aba anônima do navegador, né? Então, eu quero entrar na aba anônima do navegador para justamente não coletar minhas informações, né? Então, acho que isso está cada vez sendo mais transparente. Eu estou coletando seus dados, mas em troca eu estou personalizando o conteúdo para você. Total. Entendeu? Porque no caso lá do distrito, eu falo com 3 personas. Eu falo com investidor, grandes empresas e startups. Essas 3 personas. Então, quando o cara dá o opt-in, quando ele cadastra isso. Eu aviso ele, a gente está cadastrando você para a gente personalizar o conteúdo para você. Porque as dores de startup são diferentes de dores de grandes empresas. Total. Entendeu? Então, e a gente cada vez mais personalizar, entregar conteúdos relevantes para eles, vai valer muito mais a pena ele compartilhar informações. Então, o que você está me dizendo é que, apesar da produção de dados, é que o fato de eu, primeiro, estou consentindo, né, o uso para personalizar, para criar a melhor experiência, porque, imagine como seria a internet sem a personalização, né? A gente teria uma experiência muito ruim, né, de entrega. Então, você está me dizendo que
uma vez que eu não atribuo, acho que tem um princípio também da LGPD que é não atribuir, né, associar aqueles dados a uma pessoa específica, né? Acho que e sim a um usuário X para você personalizar sem necessariamente eu saber que é aquela pessoa. E a gente está aqui no ambiente web, né? Acho que está pensando assim, quando a gente fala de personalização, tem N cenário, tem que extrapolar, tem que pensar menos em tecnologia e mais em surpreender. Você consegue dar exemplos de situações out of home, digamos assim, que a personalização foi crucial, né, para esse turning point assim excelente pergunta. Do efeito wall, assim. Tem uma coisa muito curiosa aí também que eu acho que eu coloquei no livro dando pro pessoal aqui spoiler, níveis de personalização, né? Então tem camadas desde o olá primeiro nome do e-mail que é clássico, né? Mas tem um lado, tem que ponderar isso. Porque quanto mais personalizado, mais você deixa a desconfiança no usuário. Porque você está falando, nossa, eu vou deixar o personalizado possível. Mas pelo menos você saber dados sensíveis, isso deixa um pouco preocupante. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, você chega pro cara e fala assim, nossa, você joga tênis na rua tal, não sei o quê, estão achando que você está seguindo ele. E da maneira que, cara, que você usa a cor da cueca e tal, imagina se chegar no nível assim. É assustador, né, na verdade. Você fala assim, né? cara, caramba. Tem um case, inclusive, que fala de uma situação de personalização que foi extrema, foi quando um hotel colocou, não sei se você viu essa história, colocou a foto da família do cara, ele chegou no quarto de hotel e tinha a foto dele com a família, ele achou aquilo muito bizarro, porque como o cara teve acesso, o cara foi no Face, pegou, foi invasivo, né? Como é que a gente determina, assim, você falou dos níveis de personalização, como que a gente determina o bom senso? Então, o bom senso, claro, que tem cada um que é ético para você, né? Eu acho que isso, a gente não fazer coisas erradas é importante para você não, para qualquer negócio, né? Eu acho que não chegar no nível desse aí, querer saber a cor da calcinha da mulher, ela vai ficar, vai gerar um problema, né? Você não querer saber níveis de coisas de consumo, dados sensíveis. Eu acho que assim, cara, também tem uma preocupação quando eu escrevi o livro, farmacêutica, né? Dados médicos, quem trabalhar por laboratório, saber sangue, essas coisas, né? De DNA. Eu acho que compartilhar essas coisas... Mas vamos lá, a gente apesar tá falando de tudo, né? Mas assim, eu acho que tem que ter um nível que o cara consiga pelo menos personalizar, entendendo dores que você consiga oferecer a oferta do seu produto, mas de uma forma construtiva e de entrega de valor. Não para prejudicar ou não chegar num lado muito super personalizado para você fazer amizade com essa pessoa ou tentar rolar um atrito. Então, nesse nível, eu acho que não é o ponto que eu chegar, mas pensando nisso tem que ponderar. Tá, vamos falar de ponderação, vamos falar agora da mentalidade de growth. Qual que foi o nível de personalização mais doido que você fez na tua carreira, seja na tua época de ads, seja na sua época... Qual foi? Eu falei, cara, que hack, assim, qual que foi o... Uma vez eu estava trabalhando com um restaurante aqui em São Paulo, que chama América, vou até comentar o restaurante. E aí eu quis fazer um teste, né? Eu quis fazer um anúncio para todo mundo que estava no CRM. Então eu falei assim, aí eu exportei todos os João, as Marias, os Felipes, os Eduardos, Rosanas, todo mundo. E aí eu criei um público no Facebook para cada um. Para cada um dos nomes. E aí tinha o nome da pessoa, no anúncio tinha o nome na imagem, o cara ia para uma landing page e tinha um nome lá. E era o mais engraçado, tinha todos os Felipes com os likes nos comentários, era só Felipes, era só as pessoas lá comentando, nossa, porque falava no anúncio, é você mesmo que eu tô falando, Felipe, tem um hambúrguer aqui especial para você e tal. E aí o Facebook baniu minha conta. Não sei se era nesse nível, mas ele entendeu que, beleza, eu exportei, eu fiz uma coisa... Deu um trabalho, né? Exportar todos os nomes e selecionar, criar cluster, criar uma imagem para cada um, criar uma mensagem, um copy diferente para cada um, né? Mas no final das contas, assim, valeu a experiência, mas eu não encontrei uma maneira hoje que pudesse personalizar desse jeito. Na verdade, encontrei sim. Eu conheci a Demand Base nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu curso de ABM. Aliás, eles não atendem aqui, né, cara? A gente tentou, enfim... Então, esse aí eu conheci... Porque assim, ele fala o nome da empresa no banner, né? Para quem não conhece, eles conseguem através do IP, ele não consegue pegar IP no Brasil,
por conta que muito empresarial aqui não colide o CNPJ com a conta da NET, da Vivo, nossa é da Telefônica. Internet, né? E a estrutura ele não consegue ir lá, eles conseguiram mapear isso, então você consegue escrever o nome da empresa no banner, né? Então fica bem interessante nesse caso. Então a Demand Base faz esse nível de personalização para o setor, então Health Techs ou área da saúde, temos aqui soluções. Então esse nível de personalização assim que é o ideal para você começar suas campanhas, né? Se for fazer por setor, por nível, porque aí você entra fundo na dor que o cara está precisando, né? Até tem um exemplo que quando eu estava na RD, eu estava fazendo a IBM, eu quis testar com um cliente que era um software para médicos. E o cara falou assim que a persona dele era médico. Eu falei assim, mas não é só, a persona não é médico. Porque o médico pode trabalhar em hospital e você está querendo um software para clínica. E aí eu fui mais além, eu falei assim, vamos focar numa especialidade médica, porque médico tem várias especialidades, né? Então pediatra, cirurgia plástica. E eu falei, vamos focar em uma, que foi a cirurgia plástica, que era aquele que estava mais confortável, tinha mais cliente, e pegamos e trabalhamos em cima de tudo isso nas dores desse consultório. Então assim, a gente acelerou vendas em 30%, a partir desse nível de personalização focado nessa... E aí quando a gente olha para o que a gente está falando agora dos testes que você vem fazendo, né? Então, e que inclusive você acaba enfrentando essas falhas, né? Por exemplo, o Facebook bloqueou a conta, etc. e tal. O ponto é, isso faz parte do processo, né, de personalização, né? Essa experimentação faz parte do processo, né? Não, ou seja, o modelo mental de um growth hacker precisa estar presente em quem quer personalizar, né? Se tivesse que, eu diria até que esse mindset de growth hacker, ele é o personalizador, né? Acho que seria o comportamento desse cara. O que você enxerga? Essa eu acho que é um mindset de growth, apesar da palavra mindset ser muito estragada, eu acho que assim, o processo que eu sempre defini, desde trabalhando na RD, desde trabalhando com anúncio, é que dos 10 anúncios, só 2 vão me trazer resultado. Então, 80-20, né? Então, se você fizer a lei de Pareto, lá, os 80-20, é importante, porque você consegue diversificar, né? Então, como o algoritmo do Facebook, ele funciona melhor quando você tem várias variações de anúncios. E para campanha a mesma coisa. Se você for testar, você nunca vai jogar todas as fichas num criativo só, numa campanha só. Então, você acaba diversificando e entendendo qual que funciona para você jogar mais energia depois. Então, através de dados depois, você foca naquilo para você potencializar. Então, hoje, como é que eu faço, né? Eu defino minha estratégia e solto 10 campanhas, setores diferentes, para o mesmo público, tá? Para depois entender qual que é aquilo, qual o formato, que funciona para aquele público, qual que é o tipo você vai extrapolando. De copy, entender mais, porque eu sei que 2 ali vai dar resultado. Se der 1, vai pagar todo o resto da conta depois. Legal. Mas o cara tem que ter esse ambiente de experimentos. Ele tem que ter na cabeça dele que ele vai fazer experimentos e ele vai errar, e esse erro ele vai pausar depois, ele vai construir em cima daquilo. Porque não adianta um achismo, o cara chegar, ainda mais hoje que a gente trabalhando com dados, né, marketing através de dados, você trabalha super bem em relação a isso, sabe que a gente não pode jogar nada, principalmente uma campanha sem histórico, sem rodar, sem deixar... Cara, você pegou um ponto muito importante agora, porque boa parte das pessoas que estão assistindo a gente são líderes de empresas que trabalham no campo mais estratégico, né, C-levels, etc. E existe um distanciamento desse entendimento de que você precisa estressar, né, o erro, né, até conseguir chegar no acerto, que é o 80-20. Que dica você daria de modelo mental, né, de alguém que não está no operacional? Né? Como é que se compra? Como é que se define budget? Como é que eu defino o esforço que eu vou colocar para isso? Para me permitir fazer isso? Assim? Que dica você daria para esse C-level? A cadência de um processo de experimentos é importante em qualquer indústria, né? Se você não fizer, alguém vai fazer, né? Então, acho que já começa por aí. E experimentos, eu sempre alocava um budget, eu tinha um orçamento mensal e alocava de 15% a 20% para testar. Porque dentro desses 20%, se alguma coisa eu acertar, vai ser aquilo que vai funcionar e vai pagar tudo o resto, sabe? O que você está me dizendo eu preciso estar confortável com isso, né? Ou seja, eu defino lá um budget de 1 milhão
Eu tenho que saber que eu vou ter um percentual ali que é para eu poder chegar no acerto. Uns 100 mil, uns 10%, você vai ter esse 100 mil, no final das contas, você vai ter que encontrar uma forma de justificar isso. Mas a forma que eu acho que é a mais interessante é você testar, criar uma rotina de experimentos. Então, você fazer teste AB de landing page, entendendo o público, dentro de formatos diferentes, colocar uma forma de utilizar essa verba para ter testes de coisas que você ainda não está... tudo bem, você fala assim para mim, pô, mas eu já tenho um canal de aquisição que está indo super bem. Ótimo, legal. Mas você sabe que colocar todos os ovos numa cesta só, amanhã pode quebrar. Então, é legal você diversificar um pouco. Beleza, eu vou manter esse canal super bem, com maior consistência, mas eu vou começar a fazer pequenos testes, porque de repente eu posso abrir um canal aí no meio que eu acabei não descobrindo. E o crescimento está atrelado a isso, né? Acho que chega uma hora que um canal de aquisição tem a chance de esgotar. E dá para personalizar todos eles. Então, se a gente está falando do tema de personalização, de teste de experimentos, a mesma forma dá para você trabalhar com a mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa. Então, pensar sempre em quem está recebendo isso. E se para a gente concluir esse papo, se você tivesse que me dizer uma dica de ouro para o cara que hoje não está dentro de uma grande empresa, não está conseguindo trabalhar, qual que é o set que eu tenho que ter? Qual que é o stack que eu tenho que ter para começar a personalizar? Legal. O stack inicial, acho que eu falei primeiro, fazendo coisas que não escalam, né? Entendendo o que você quer personalizar. O primeiro de tudo, fazer essas perguntas. Dentro do meu livro eu tenho um checklist de opções para o cara que falou assim, cara, mas eu não sei o que personalizar. Então a gente fala assim, não, beleza, eu sei que eu tenho que falar o nome do cara, a geolocalização. Outra coisa que é interessante, cara, que eu nem comentei aqui, mas chama Firmographics. Não sei se já ouviram falar, mas são dados da empresa. Então, desde softwares, tecnologia que a empresa usa para poder personalizar e ter uma linguagem mais técnica. Então, você pensar nisso. E aí, os stacks, cara, eu não trabalho em nenhuma ferramenta, eu sou bem transparente, mas dá para falar com várias, desde o Google Optimizer, que é de graça, a Rich Relevance, a Dynamic IoT, que a McDonald's comprou. Então, assim, se as empresas grandes compraram empresas de personalização, alguma coisa tem no mercado aí. A Nike comprou uma empresa de personalização, o McDonald's comprou. Então, a gente está vendo que o cliente cada vez mais está sendo o foco. E se a gente não falasse de stack, falasse assim de primeiros passos, para eu poder estruturar a minha empresa para trabalhar personalização, o que você diria, independente de tecnologia? Primeiro, definir quais são os atributos. Perfeito. Então, aí focados em dados demográficos, firmográficos, comportamento. Ou seja, você está me dizendo que esses atributos, assim, aquilo que eu pretendo personalizar, isso? Isso. E por quê? Né? E por quê? E aí você tem, desde o checklist, também a informações de comportamento. Legal. Então, desde comportamento, beleza, eu tenho um e-commerce. E dentro do meu e-commerce tem vários setores. Como é que eu pego uma área contextual de uma vertical diferente e personalizo essa jornada para que ele tenha uma experiência excelente? Então, eu começo a fazer essa lista dentro desses atributos. O próximo passo é como coletar. Então, aí desde o dado CRM, tudo que a gente já falou agora de lei de proteção de dados, como o cara dá o opt-in dentro disso. E aí você pode envolver tecnologia ou não, né? Tipo, é uma questão... Esse aí é a parte tecnológica que cai depois para uma outra que é a interface. Perfeito. Então, a interface é como você apresenta isso tudo. São áreas dinâmicas do seu site, fluxos de automação diferente. Então, dá para você cair em outras linhas paralelas que você direciona esse cara para uma área personalizada. Talvez também até extrapolar um pouquinho, né, no digital ali, né, sair um pouquinho também do site e pensar como é que eu crio uma experiência em evento, outros tipos de interface, etc. E o cara saindo do site, indo para outros canais e você ainda está seguindo, né, um remarketing na vida real, ou então você trazendo mais experiência para a pessoa, né, que você está querendo. Então, eu acho que assim, no final das contas, a dica a personalização é chave e a entrega de valor. Cara, eu focaria cara, o que eu posso te entregar de valor
para esse Não a público. personalização pela personalização, né? Exato, não Acho que só esse é o por ponto. falar olá, tudo bem? Olá, A gente pode cair um risco de sair olá primeiro nome, né? olá, Isso. primeiro nome, sai errado, ou o cara não tem esse campo. Exatamente, eu acho que você caiu num ponto excelente. E você falhar na personalização, mas eu acho que assim, se a entrega de valor sua tá clara para esse cara, né? Então, pô, tem ferramentas que a Uber Flip, que personaliza conteúdo, que começa a entregar materiais ricos de acordo com o que o cara já teve comportamento, pô, excelente. O cara está seguindo uma jornada e você está entregando coisas de valor. Então, eu acho que tem que pensar muito Bacana, nisso. Bacana. Bom, para a gente finalizar o papo, acho que no âmbito não só profissional, mas pessoal, o que é essencial para você, Felipe Spina? O que é essencial para mim? É uma pergunta existencial mesmo. Que essencial, porra, que legal. Acho que a coisa mais importante para mim hoje é a entrega de valor, assim. Acho que eu falo de personalização, falo desse lance do livro, mas no final das contas o que eu mais assim quero é entregar valor através da comunicação. Então acho que assim a coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu quero melhorar a comunicação, seja por tecnologia, seja por não, mas assim, eu quero ajudar na parte de comunicação entre o ser humano. Porque a gente hoje acaba tendo uma dificuldade de interpretação errada, né? Até eu mesmo falho nesse ponto, né? Então, às vezes, a gente acaba comunicando de uma maneira que não deveria. E se eu conseguir trazer isso de uma forma simples de passar a comunicação de uma forma transformadora, né? Uma forma transformadora, isso já vai ser relevante. Então, acho que muitas tecnologias hoje foram boas para a comunicação. Acho que o Twitter é uma delas que, acho que em 2007 eu comecei a usar e foi onde eu descobri a morte do Michael Jackson, foi onde eu descobri várias coisas logo no começo. Eu acho que a parte tecnológica é importante, mas a gente ainda peca na forma de como a gente... Até no XSW esse ano, falou menos de tecnologia e falou muito mais de empatia, né? De como você se conectar com o outro. Então, acho que até a melhor palestra foi da psicóloga, a Brené Brown. Ela é maravilhosa, né? Eu acho que um boa. dia ela deveria ir para o Brasil. O pessoal que estiver assistindo e for dono de eventos, tragam ela, que a palestra dela é sensacional, os livros delas também. Eu acho que é isso, cara, é empatia, é o comportamento, é entender. Eu acho que a comunicação, só para resumir agora de tudo que eu falei, a comunicação é e a entrega de valor que entra dentro disso, dessa parte. Legal. É a parte que eu acho que é a que tem mais Bom, o que eu peguei força. dessa definição toda foi empatia, acho que seria a palavra que definiria. Exato. Muito bacana. Spina, foi um prazer tê-lo aqui, papo Obrigado. excelente, muito obrigado. A gente pode daqui a pouco ficar aí para continuar estendendo esse papo aí nas redes, com certeza. Pessoal, esse foi mais um episódio do ProTalks. Se você quiser continuar assistindo tanto pelo vídeo no YouTube, você pode acompanhar também no Spotify e no SoundCloud. E até o próximo.